Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, hoje muito especial, diferente. É empreendedor e não é muito empreendedor, é empreendedor e, né, vamos lá. Mas é um podcast muito interessante, a gente que cultiva, seja um pé de alface ou uma árvore frutífera de abacate. Vamos ter aqui um especialista para dar várias dicas para nós e eu quero apresentar a vocês, galera, ele mesmo, Gustavo Rai Rec. Fico muito feliz pelo convite, Márcio, de estar aqui com vocês participando desse podcast, de poder compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória e história que leva do plantio da semente até a colheita, independente daquilo que seja. Então, se você quer ter um morango, quer ter uma flor, aquela orquídea que não está produzindo a flor, conta comigo. Bora lá, vamos conversar. Show. E colher os resultados. Muito interessante. Deixa eu só turmar teu microfone aqui. Tá muito... Ali, tá muito... Aí. Pode Aí. falar até um palmo de distância. Ah, belezinha. Senão fica na frente, escondendo a cara. Estranho. Show de bola, galera. Show de bola, né? Que legal, Rai, ter você aqui no nosso podcast. Isso é um conteúdo riquíssimo, digo eu, né? Interessante para nós leigos em cultivar qualquer coisa, né? Até tava falando pro pai, até eu ia, já vou tirar uma dúvida, né? Qual que é a melhor época, um exemplo, para estar plantando a grama africana? Cara, você pode estar plantando durante o ano todo aonde não dá geada e frio muito intenso. Então, aqui na nossa região dá geada, de preferência não plantar no inverno nessa época mais fria. Até dá para plantar, mas fazer uma cobertura ali com um mix de areia e uma terra mais enriquecida que ela vai fazer uma camada protetora do frio. Qual a melhor época para plantar? Início de primavera. Se você fazer o gramado no início da primavera, durante os 3 meses que mais tem crescimento, ela vai vir uma brotação bonita, vai ficar verdinha. Você já começa a fazer o corte dela e você vai ter pro verão um gramado incrível, já estabelecido. Não vai mais ficar aquelas marcas quadradas da onde você realizou o plantio dos tapetes de grama. Que legal. Então agora já posso começar a plantar, então? Que nem eu disse, pode fazer agora, ou se a ansiedade não está muito grande, esperar ali cerca de 30 dias que vai estar acabando o inverno e iniciando a primavera. A melhor época para realizar o plantio da grama e de plantas que têm esse crescimento acelerado. Que legal, show. Já tirei minha dúvida, agora já sei quando é que eu tenho que me lascar lá no sítio plantando grama africana. Ô, Rai, conta um pouquinho da sua história, quem é você, da onde você veio. Conta um pouquinho isso, pra galera saber quem é o Rai Rec. Então, para quem ainda não me conhece, nas redes sociais Rai Rec, o professor de cultivo, seja Instagram, TikTok, YouTube, aonde for você vai estar achando o meu perfil. Eu literalmente nasci em um berço verde. Quando eu digo isso é porque os meus pais eram agricultores. Os meus nonos, que é avô em italiano, eram agricultores e todos os meus antepassados, até chegar a eu, eram agricultores. Então eu nasci no meio das plantas e literalmente cresci cultivando. Ainda quando eu era criança, minha mãe fala que quando ela fazia uma estaca de rosa ali num canteiro, colocava as estacas, eu engatinhando arrancava a estaca e via se tinha nascido raiz. Então, uma das primeiras lições sobre o cultivo, sobre quando que uma estaca enraizou, vem lá de quando eu estava engatinhando. Conforme eu fui crescendo, fui desenvolvendo ainda mais o meu gosto pelo cultivo. E como eu já carrego essa bagagem do conhecimento de gerações, eu fui pegar aquilo que tem de mais moderno. Porque evoluiu muito a agricultura e o cultivo de plantas. Muito mesmo. Então, eu fiz o técnico agrícola para me especializar. Meu TCC, isso foi lá em 2011 que eu me formei. Meu TCC foi sobre o cultivo de morangos em vasos e em pequenos espaços. Porque facilita você estar cultivando em uma bancada, cultivando num vaso, do que você que se abaixar para você estar coletando esse morango. Então eu fui por esse caminho. E a vida é uma caixinha de surpresas. Terminando o técnico agrícola, uma coisa mais delicada,
a minha família foi obrigada a sair do campo. Então, todas as minhas gerações cresceram no campo, eu cresci no campo, mas acabamos sendo obrigados a ir para a cidade. E quando eu cheguei na cidade e me deparei com a selva de pedra, tudo cinza, eu acabei tendo crises de ansiedade, entrando em depressão. E o cultivo veio como essa solução, como esse tratamento. Então, o cultivo em vasos e em pequenos espaços chega para mim na cidade como esse tratamento e como o resgate a minhas raízes. Então, isso foi 2012, por ali, e desde então já me mudei mais de 10 vezes na cidade, sempre tive plantas, sempre cultivei muito. E é isso, a gente vai enfrentando dificuldades e vai aprendendo nesse caminho. E por aí, então você vem numa família do interior, até eu tô vendo uma fotinha aqui, você bem novinho, né, pessoal? Quem quiser achar o Instagram do Raí, é Raí, aqui ó, Raí Rec Prof, tá? Quem quiser procurar aí, o cultivo é o único meio. Jornada dos chás e temperos no link. Ali, ó, pessoal. Ó, tem link. Tem algum curso para cultivação, Raí? Eu tenho vários cursos, livros direcionados àquilo que você deseja. Então, a jardinagem, o cultivo é um ambiente muito grande, como tu falou. Agora, no link do perfil, nesse momento, tá sobre chás e temperos. Então, hortelã, menta, poejo, tomilho, orégano, melissa, alecrim, rosmarim, qualquer planta aromática, chazinho, que é aquilo que eu tenho aqui na minha garrafinha, você precisa de um conhecimento específico. E nesse produto você vai encontrar esse conhecimento. Eu também tenho eu tenho um curso focado a frutíferas, a hortas, a bonsai, daí vai para aquilo que você deseja. Então, se você deseja cultivar chá e tempero, clicando no link do perfil agora, você vai conseguir esse material. Legal. E qual que é a área que você mais gosta hoje, Iraí, de atuar assim vou supor, eu gosto mais de cultivar, um exemplo, bonsai de frutas, ou eu gosto de cultivar mais morango. Qual que é como é que eu posso dizer as árvores que você mais gosta? Ou, sei lá. Sim. Acho que a pergunta que você quer fazer, qual a minha planta favorita ou as plantas favoritas que eu tenho? E eu recebo muito essa pergunta. E o morango, que vem lá da minha base, desde criança eu gosto muito de morango. Conforme eu fui crescendo, também eu fui desenvolvendo esse gosto, e quem não gosta de um morango? Posso dizer que é a minha planta favorita. Hoje lá em casa eu tenho 3, 4 variedades de morango, desde morango em miniatura a morangos gigantes. Agora eu tô com umas sementes, tô com bastante curiosidade, vieram da China a semente. Olha. De um morango albino. Morango completamente branco, diferente de tudo que eu vi. Não se encontra mudas desse tipo de morango no Brasil. Eu mandei vir a semente. Claro que quando a gente compra as sementes na internet, tem uma probabilidade de não chegar aquilo que você comprou. Então eu tô bem ansioso para germinar nessa primavera esse morango albino, para ter mais uma variedade para coleção. Que legal. Isso você tem lá na casa que você mora hoje, Iraí? Sim. O espaço que vocês verem nas fotos, que vocês verem nos vídeos, é aonde eu resido. Eu moro no centro da cidade de Francisco Beltrão. A minha casa tem pouco espaço, mas eu tenho um lote na lateral que eu consegui esse acesso para estar cultivando minhas plantas. Então, 100% das minhas plantas estão em vasos. Hoje eu tenho mais de 500 vasos com muito mais de 500 variedades de plantas. Então, o que você imaginar aí, eu tenho um pouquinho. Folhagem, flor, cacto e suculenta, bonsai. Eu sou apaixonado pela arte do bonsai. Tenho vários exemplares, cultivando desde
básico, desde a sementinha, desde a estaquinha. Hoje eu tô com uns bonsai bem bonito e bem bacana lá em casa. Que legal. Bonsai eu acho muito top também. O bonsai me lembra do seu Miyagi. Mas foi por causa do Miyagi, que eu acho que a primeira raiz veio daquele filme. Teve o seriado ali, Cobra Kai também. Resgatando, mas quando eu vi criança lá, o mestre Miyagi fazendo bonsai lá, eu falei, mas cara, que árvore bonita, que negócio diferente. Quero ter um. Minha primeira experiência com bonsai em 2011, quando eu tava no colégio agrícola, tinha acesso à internet, eu morava no interior. No interior não tinha acesso. Mas lá no colégio agrícola eu tinha acesso, comecei a estudar sobre o bonsai. Eu estudei por 3 anos sobre a arte do bonsai, para daí comprar uma mudinha e querer aplicar todas as técnicas. Sair cortando raiz, passando arame, puxando lá. Tudo que eu tinha aprendido em 3 anos eu queria colocar em prática. Adivinha o que aconteceu? Morreu. Mas não foi outra. Então, meu primeiro bonsai de jabuticaba, numa bandejinha assim que eu comprei num shopping, acabou morrendo. E também é isso que eu quero lembrar para vocês. Não tenham medo de algo que vocês estarem começando agora que vai dar certo de primeira. Mas eu estudei 3 anos, 4 anos, passei uma faculdade inteira estudando. Tem muita gente que faz cursos sobre determinado assunto, vamos dizer, até mesmo da área da agricultura, agroecologia, paisagismo, mas vai colocar na prática e ver que é muito diferente. E o processo do resultado, eu falo que é o cultivo. Por isso que na minha bio tá, o cultivo é o único meio. O que é cultivar? É você todo dia que você acorda, pegar teu café, você ir para frente do seu jardim, das suas plantas e tá observando, olhando atentamente. Como que aquela planta está se desenvolvendo? Ela cresceu, ela amarelou, ela secou. O segundo passo que eu falo do cultivo que é o absorver. A gente entender o que está observando. Tá, cresceu a folha ou secou? O que está acontecendo? Por que aconteceu isso? É porque agora é inverno e deu geada? Ou é porque eu coloquei um adubo? O que está acontecendo? E praticar. Aquilo que vem lá da minha raiz, da minha família, é a prática, que no interior a gente tem que estar fazendo para acontecer as coisas, não vai cair do céu. Então, o cultivo é o único meio. Independente daquilo que você deseje ter na sua casa, de qual seja cultivar, você vai ter que aprender a cultivar. E é isso que eu ensino. Que legal, hein, Iraí? Muito interessante essa história, esse amor pelo cultivo, né? E você, vamos supor, é jovem, você tá com uma idade nova, vamos dizer, para estar nesse meio do cultivo, né? Como que o teu público reage, você sendo uma pessoa nova e experiente no que você faz? Eu gosto muito de dizer que eu resgato os saberes antigos, aqueles saberes que veio lá do meu nono, da minha nona, os saberes do meu pai, e eu sempre estou estudando aquilo que tem de mais novo. Desde lá do técnico agrícola até hoje eu sigo me formando, sigo me atualizando. E eu não é só estudo, é praticar. Então, que nem eu digo, eu tenho mais de 500 vasos, tenho canteiros, tenho horta no chão também, faço podas, faço os enxertos, alporquias, eu cultivo todos os dias da minha vida desde que eu nasci. Desde que eu estava engatinhando, já estava ali praticando. Então, quando você cultiva, você consegue estar dando passos mais largos, aprendendo com a sua experiência. A maior professora é a natureza. E ela nos dá esse caminho, é ela que nos dá essa direção do nosso cultivo, da nossa colheita. Então, eu vejo que quem tem experiência vê em mim o cultivo e o resultado. Quem ainda não tem experiência, quem nunca cultivou e chega ali no meu perfil e vê um vaso de manjericão que nem cabe na tela aqui, um vaso de manjericão gigantesco, um vaso até que pequeno, fica surpreso. Porque nunca viu isso em outro lugar.
É mistura desses conhecimentos para ter o resultado absurdo que eu tenho ali no meu perfil. Pé de alecrim com 2, 3 anos. Ah, a jabuticabeira que eu tenho lá em casa, uma jabuticabeira em vaso, que tem mais ou menos uns 20 anos de idade, que meu falecido nono plantou de semente. Tem uma jabuticaba de 20 anos em um vaso. E assim por diante. Então o resultado fala por mim. Que legal. Ô, Ray, agora vamos lá a mitos e verdades. É mito ou é verdade que o olho gordo mata a planta, alguma coisa assim ou não? Ai, 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 aí você me pega. Tem uma crença muito grande em volta da jardinagem, com a relação que a gente tem com as plantas. Por exemplo, a espada de São Jorge é a planta de proteção. Então, se você acredita nisso, com certeza ela vai estar protegendo a sua casa. Ah, que o olho gordo matou a sua planta. Se você acredita nisso, vai se transformar em realidade. Mas eu, como professor e como alguém que cultiva diariamente, muitas das minhas perdas, eu busco observar o que aconteceu. Essa planta passou sede? Está sendo queimada do sol? Adubei demais? Ou está faltando adubo? Muitas vezes a planta morre não é pelo olho gordo da vizinha, mas sim pelo cultivo. Então, quando você cultiva direitinho, não vai ter olho gordo nas tuas plantas. Você vai estar fazendo essa barreira com o seu cultivo. Essa é pra gerar polêmica, né? Essa é pra dar polêmica, né, aí? Tem várias plantas, o bambu da sorte, o bambu mussô. Então, tem uma plantinha ali, ela enraiza super fácil na água, o pessoal vende no potinho, com pedrinha e na água. O bambu da sorte, o bambu mussô. Essa planta nem é um bambu. Ela é uma dracena, ela é da família da dracena, que é super resistente. Mas aí tá toda essa questão espiritual, a questão de numerologia, que quantas hastes do bambu vai ser para atrair sorte, para atrair o amor, para atrair prosperidade, para atrair dinheiro. Então tem tudo isso no cultivo. Mas eu sempre atrelo o resultado que a gente tem, aquilo que a gente vivencia e experiencia. Então, se você quer atrair prosperidade, basta você cultivar a prosperidade. Basta você compartilhar essa prosperidade. Você quer atrair amor? Então ame aquilo que você faz e aquilo que está ao seu redor. Por aí, qual que é o desafio ou a planta que você mais sente desafio em as pessoas cultivar? Deve ter alguma que é específica, né? Mas tem várias. Mas tem aquela que você sabe qual que é. Vamos pegar um grupinho de plantas ali, vou falar umas 2, 3 que elas têm o mesmo problema e por isso que as pessoas... Então vamos fazer assim, número 1, número 2, número 3. Já que é 3, grupinho? Vamos lá. Alecrim, osmarim e sálvia. Essas 3 plantas têm uma mesma dificuldade. Muita gente é assassino dessas plantas. Por quê? Elas são nativas de regiões mais frias, europeias. Então elas não gostam de muito calor. Se você vai cultivar no sul do Brasil, beleza. Se você vai cultivar no norte e nordeste do Brasil, procure o sol da manhã. Beleza, questão do sol. Sol mais fraco, sol mais frio. Agora sobre a rega, sobre a terra. Elas são de regiões mais pedregosas, mais arenosas. E a gente precisa imitar isso no cultivo. Então, misturar um pouquinho de areia no substrato, casca de arroz carbonizada, perlita. O carvão da churrasqueira, quando tu vai no mercado, compra um pacote de carvão, você pode triturar esse carvão, bater ali no saco de carvão, triturar, misturar no substrato, vai ajudar a dar uma secadinha na terra. Essas plantas gostam dessa terra mais sequinha. Então, acertando o substrato ideal, você vai conseguir ter essas plantas fortes e saudáveis. Cara, que legal! Tu sabe o que eu lembrei? Lá no sítio tem um pé de alecrim. Eu não sei se chama pé, se chama árvore, né? Tem um pé de alecrim e ela tá bem no meio das pedras.
onde a gente fez uma taipa de pedra e ali, e ela, cara, e tá a coisa mais linda, e a gente nunca acreditou naquele pezinho. E agora você contando do que ela gosta, ela lá no sítio ela tá bem certinha. É sobre isso. O básico é fundamental. Outra base da minha metodologia é essa. O básico é fundamental. Antes de você sair comprando um adubo caro, sair comprando insumos, o melhor vaso, a melhor terra, o melhor adubo, busca o básico. Será que é isso que ela necessita? Será que é da onde ela veio? Observar o local que ela tá e tentar observar esse local de origem e pegar e dar essas mesmas características pro nosso ambiente que a gente está fazendo em casa, em apartamento, em lote, em sítio. Meus alunos são principalmente de centros metropolitanos. Para quem mora em grandes cidades, para quem mora em grandes centros, que quase não tem a terra diretamente. É muito através do cultivo em vasos e em jardineiras. E dá para ter todo tipo de planta em vaso e em jardineira. Um segundo grupo de planta que o pessoal tem muita dificuldade de cultivo são plantas com bulbo, plantas com raízes especiais, algumas alocásias, colocásias, inhame, que elas têm uma raiz especial, um rizoma, uma batatinha embaixo da terra. E muito parecido com o alecrim, elas não gostam da terra muito seca, mas não gostam quase de sol. Esse grupo de plantas que tem suas folhas volumosas não gostam de sol forte, então precisam mais de meia sombra e sombra. Que na jardinagem seria você imaginar numa floresta as grandes árvores, as copas das árvores, projetam a sombra para as plantas médias e para as plantas menores. Tem algumas plantas que não gostam desse sol forte, que está sendo segurado pelas árvores. As plantas médias, que é no caso as alocásias, colocásias. Então elas gostam da terra mais seca, mas de mais sombra. O terceiro grupo de plantas que o pessoal tem dificuldade são os chás e temperos. Aqui nessa garrafinha eu tenho 4 variedades de hortelã. A hortelã convencional, que todo mundo conhece. A hortelã-pimenta, que ela tem uma picância ótima para utilizar em culinária. Uma hortelã híbrida, que tem um sabor mais suave, ela tem um pelinho em cima dela, assim, meio peludinha. E a quarta, que é a hortelã-menta, ou a menta verdadeira, tem um sabor quase que lembra um Trident. O que essas plantas têm de parecido? As características de cultivo são basicamente as mesmas. Elas nascem na base da floresta. Tem as árvores mais altas, tem as plantas médias e tem aquelas que nascem no rasteiras, bem embaixo. Essas plantas rasteiras não pegam quase sol, apenas um sol extremamente filtrado. E na base da floresta o que tem? Um solo mais úmido e mais matéria orgânica. Então quando você vai cultivar uma hortelã, uma menta, um poejo, um tomilho, essas plantas que têm os bracinhos e vão se espalhando pelo chão, você oferece menos sol, uma terra mais úmida e mais rica em matéria orgânica. E a parte interessante disso, de cultivar isso, é que a gente não se atenta, né? Ah, vamos colocar aqui que aqui paga bastante sol, né? Então, né? Mas é saber se ela gosta de sol ou não, né? Isso é muito interessante. E você entrega esse conteúdo diariamente no seu perfil lá, aí? Eu compartilho, minha rede social principal é o Instagram, RaiHackProf, Rai, R-E-C-H, Prof. Praticamente todos os dias tem conteúdos novos. Mas apenas no conteúdo gratuito, ali em questão de 1 minuto, eu não consigo te ensinar no passo a passo, de dar resultados tão expressivos. Por isso que existe os meus livros e os meus cursos. Daí você encontra, hoje eu tenho 4 livros, meu 5º livro está sendo produzido sobre adubação, ciclo de adubação, diferentes tipos de adubos. Tenho livro sobre terra, preparo de terra e substrato, que é o Manual da Terra para o Cultivo. Tenho o Manual de Defesa
contra pragas e doenças, que é contra insetos, contra ataque de fungos, de ácaros. Daí eu tenho o meu curso principal, que engloba todos os assuntos, é a Escola do Cultivo, que fala sobre horta, sobre frutífera, sobre bonsai, cacto suculenta, orquídea. Lá é uma verdadeira escola. Então, tudo aquilo que você deseja cultivar em aulas extremamente didáticas, onde eu pego uma aula de 15 minutos e mostro nessa aula o plantio da semente, o desenvolvimento da muda, o vaso definitivo, adubação, poda, cuidados adicionais e colheita. Tudo em uma única aula, extremamente mastigadinho, com a mão na prática para você colher o resultado. As aulas do curso são pensadas do básico ao avançado, da semente à colheita, da estaca à colheita, do preparar o substrato, adubar a terra e tudo mais. Por aí, como que tu faz para gravar um conteúdo assim, o exemplo de uma pimenta, né? Eu queria germinar uma pimenta aqui, eu queria plantar uma pimenta e cultivar ela e ter frutos. Cara, não é do dia pra noite, né? Não é uma bicicleta, uma mecânica que você vai fazer ali, né? Você tem que esperar ela crescer, ela dar o fruto. Como é que você faz esse conteúdo? Seja para criar um vídeo Reels ou para as aulas da minha escola, para o conteúdo ser completo, vamos dizer, do caso da pimenta, demora 3 meses. Esse é o tempo de desenvolvimento da semente até a colheita com conhecimento. Porque se você errar, se você não ter o conhecimento necessário, não vai demorar 3 meses para a tua pimenta produzir. Pode ter 6 meses e ela não produzir. Por isso que o conhecimento tem que estar ali. E é isso que eu compartilho com vocês. Então, no caso da aula da pimenta, eu demorei mais de 3 meses para gravar ela. Para gravar um vídeo Reels bem bacana, também demora isso. Eu tenho uma coleção de pimentas crescendo aqui em casa. Deve ter mais de 10, 12 variedades de pimentas diferentes. Pimenta roxa, pimenta amarela, a pimenta mais ardida do mundo, a segunda mais ardida do mundo e a terceira mais ardida do mundo estão na minha coleção. Então, é muito demorado para produzir, mas eu busco entregar o melhor e ensinar aquilo que verdadeiramente funciona. Porque hoje o que mais tem na internet são conteúdos sem pé e nem cabeça, que não vai gerar resultado, ou que não gera o resultado que está aparecendo no vídeo, que é simplesmente feito como um estúdio e tudo mais. Ora aí, você vai experimentar essas pimentas aí ou não? Já tem vídeo. Já tem? Não Depois sei. Tem muito conteúdo aí no perfil para vocês procurarem, achar. Depois eu vou olhar. Mas tem o vídeo provando a pimenta mais ardida do mundo. Cara... E aí, como é que foi a sensação? Ela é 30 mil vezes mais ardida do que a pimenta biquinho, que é aquela pimenta que você encontra em conserva no supermercado. Que eu adoro aquela. Que é docinha. Aquela é a pimenta mais doce. Então, comer uma Carolina Reaper equivale a você comer 30 mil pimentas biquinho. Cara, tem gente que conhece pimenta que acha que eu cometi um crime, porque eu não sou, assim, um especialista. Porque eu poderia ter passado mal, ser hospitalizado e tudo mais. Eu simplesmente chorei, babei, tirei boa parte da roupa e tomei um banho de mangueira. Caramba. E isso por 2, 3, 4 horas, assim, um calorão bem intenso. E volta e meia eu compartilho essas pimentas aonde eu vou. Hoje eu me esqueci de trazer aqui para você provar. Fuja. Não quero ter essa sensação. Para amantes de pimenta, ela é muito forte. Para pessoas leigas em pimenta, pode te levar a passar mal mesmo. Então dá para você pegar uma pimenta dessa e fazer um azeite temperado, 1 litro de azeite, uma meia pimenta dessa, que você vai utilizar uma gota do azeite temperado com a Carolina Reaper e vai aromatizar uma panela inteira. Então, assim, para que usa? Dá para usar essa pimenta. Não para comer igual um doido que nem eu fiz. Mas é possível se utilizar. Aproveitando esse gancho... Muitas coisas você só vai conseguir provar na sua vida se você plantar a partir da semente. Você sabia que existe, que nem eu falei das pimentas coloridas, mas existe cenoura. A tradicional é laranja, mas existe cenoura branca, amarela, vermelha,
roxa, preta e com diferentes colorações dentro dela. Esse é o exemplo da cenoura, mas para dizer que isso ocorre na grande maioria das plantas que a gente conhece como alimento. Tem variações que você não encontra no mercado, porque o aspecto dela é diferente, uma cor é diferente. Todas essas cenouras têm sabor de cenoura, mas cada uma delas tem uma sutileza de sabor, que antes eu falei aqui que eu tenho 4 versões de menta. Cada uma delas tem a sua especificidade, os seus aromas, os seus terpenos e os seus sabores. Então, quando você planta da semente, você consegue colher uma gama de alimento muito maior do que aquilo que você encontra no supermercado. Eu tô olhando aqui, pessoal, eu tô encantado com o conteúdo dele aqui, ó. É muito top, viu? Os pimentão, né? O pezinho de pimentão desse tamanho assim, sei lá, né? Mas cultivando pra caramba. Que legal. Muito top o conteúdo aqui, ó. Desde a sementinha, pessoal. Ele pegou aqui, ó. Tá nesse vídeo do pimentão aqui, a sementinha. Ele cortou, colocou a sementinha e fez uma estufinha, né? Com... Uma garrafa PET Uma cortada. garrafa PET. Que nem eu digo, com o passar dos anos a gente vai desenvolvendo macetes, encurtando o tempo das coisas. Antigamente, para você colher um abacate, se você planta a semente do abacate, vai demorar 10 anos. 15 anos para você colher o abacate que você plantou. Hoje, com a tecnologia, uma muda enxertada, você consegue colher abacate numa arvorezinha de 50, 70 centímetros em 2 anos. Esse é o poder do conhecimento e da tecnologia. E isso vale para qualquer frutífera, praticamente. Hoje lá em casa, no centro da cidade, eu tenho 70 variedades de frutas em vasos. As que ainda não estão produzindo são porque são mudas mais recentes, que têm menos de 2 anos. As mudas que eu adquiri, que eu estou cultivando há mais de 2 anos, carrega pra caramba. Eu esses dias estava mostrando um vídeo da minha laranja quinquim ou quincan, que com 2 anos de cultivo, apenas ela produziu 121 laranjinhas. Eu tive que contar. Ficou laranjada aquela plantinha num vaso de 40 litros. Com 2 anos, produzi 120 laranjas. Daí o pessoal me manda foto assim, tá, mas eu tô com meu pé que tem 5 anos, 7 anos, é uma muda enxertada igual a tua. É uma muda igual a tua. Mas por que o meu não dá? Tá num vaso de 100 litros, tá num vaso desse tamanho aqui e não produz. O básico é fundamental. Não é o tamanho do vaso que vai gerar o resultado. Não é aquele melhor adubo que você julga ser o melhor adubo que vai te dar o resultado. É você estar prestando atenção nesse básico e aplicando esse conhecimento. Ó, uma dúvida que me gerou. Existe um adubo universal que vai... eu vou pegar adubo de aviário e ele é universal e dá para todas as plantas. Ou não, porque o exemplo assim, pro pé de laranja, adube mais com esterco de vaca. Com o pé de ameixa, sei lá, adube com o esterco de aviário. Uns dizem que de cabrito também é muito bom, né? Dizem que assim, cada planta gosta ou tem um genérico. Por exemplo, eu falo que o de cabrito é muito bom. O de vaca... Ótima pergunta. Qual o melhor adubo que existe? Recebo demais essa pergunta. Existe um adubo universal que vai bem para todo tipo de planta? Sim e não. Respondendo mais curtamente. Sim, porque você entendendo a proposta do adubo, você pode estar usando para tudo. Todo esterco de todo tipo de animal, independente de qual seja, porco, galinha, boi, cabrito, eles têm um teor maior de nitrogênio. Nitrogênio é a base da alimentação das plantas. É aquilo que faz dar folha e galho. É o que faz a planta ficar verde, bonita, a grama ficar viçosa, o nitrogênio. Então, o esterco de galinha
porque ela, não sei se vocês sabem, mas ela faz o cocô e o xixi tudo junto. Ele é mais forte do que todos os outros estercos. Então tu tem que usar em menor quantidade para trazer bastante nitrogênio para tuas plantas. Menor Nitrogênio quantidade. é folha, o verdinho. Tá, então você quer que uma orquídea dê flor. Você quer que o pé de laranja dê flor. Mas você só tá colocando esterco. Você tá mandando a informação para ele, cresça folha. Então tu não deve estar utilizando no momento da floração um adubo com alto teor de nitrogênio. Daí entra o fósforo e o potássio, que são os nutrientes que ajudam na floração e frutificação. Daí pode ser uma farinha de ossos, uma farinha de casca de ovo, cinza de madeira, tem esses teores. Ou os adubos minerais, que vem no potinho, pronto para uso, que tem atrás as informações exatas de quanto tem de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Você não precisa aprender esses nomezão. Só procura lá adubo de floração, adubo de frutificação, adubo para folhagens e vê CNPK. O N é para dar mais folha. O P ajuda no enraizamento e para dar flor. O K do potássio ajuda a fruta a ficar maior e mais doce. Que é aquilo que o pessoal me pergunta. Tá, mas o meu pé de laranja tá azedo. Mas a laranja tá um azedume, não dá para chupar a laranja. É falta de potássio. Se você fazer uma adubação focada em potássio, você vai ter uma laranja grande, volumosa, repleta de suco e docinha. Então é isso. Dá para você usar o adubo em todas as plantas, mas você tem que entender aquilo que você quer. Então o esterco você vai usar para crescer a folha. Então em diferentes épocas do ano eu tenho que alimentar a minha árvore frutífera. Um exemplo, vamos entrar em tal período agora, primavera, eu tenho que alimentar ela com, por exemplo... O esterco pode ser. esterco. Pode ser. Dá pra gente sempre simplificar. Período de crescimento da folha, que é o vegetativo, então o adubo com mais nitrogênio, tem que ter cálcio, tem que ter magnésio, tem que ter outras coisas. Não, isso que eu falei é o feijão e arroz. Feijão e arroz faz bem, mas só isso enjoa. A gente não vai ficar bom. Tem que ter as misturinhas ali nessa adubação. Hoje tá muito simplificado no mercado. Que nem eu falei, adubo mineral para isso. Beleza. Fase vegetativa de folha, usar um adubo. Fase de floração e frutificação, utilizar outro adubo. Se você quer ir se aprofundando, dá para você pegar mais e mais ingredientes e utilizar nessa adubação. Mas tem um adubo que foi o meu primeiro vídeo no canal do YouTube. Primeiro vídeo, tava lá em Itapejara do Oeste, que eu falei sobre o bocashi, como fazer o bocashi. É um adubo universal. Esse sim é um adubo que pode usar em cacto suculenta, orquídea, bonsai, horta, alocasia, qualquer planta você pode estar utilizando, que é o bocashi. Bocashi é um adubo que imita a vida do solo da floresta. Então o pessoal vai lá, coleta uma amostra do solo da floresta, multiplica a vida desse solo e inocula uma base mais neutra, como um farelo de trigo, uma casquinha de soja. Inocula ele, multiplica esses micro-organismos, deixa ali, demora 2, 3 meses para produzir esse adubo. E você pode estar utilizando em qualquer planta. E o que vai fazer esse adubo? Ele vai ajudar a criar vida no teu solo. Vai criar uns funguinhos brancos que eles vão fazer isso aqui. Aqui está a raiz da planta. O bocashi, ele pega e gruda na raiz da planta e dobra a quantidade de absorção de nutriente. Ele é um adubo vivo que ajuda a saúde das raízes, a melhorar a absorção dos nutrientes e serve para qualquer planta. Então, se a tua planta está travada,
não tá absorvendo os adubos, ela tá meio tristinha, usa bocache, que hoje você encontra em toda que é floricultura, garden center, até no supermercado tá vendendo, o tal do bocache. Você usa nas suas plantas que elas vão ficar mais fortes, mais saudáveis e propensas à floração e frutificação. A saúde deve ser tratada de baixo para cima. A gente trata a saúde das raízes e vai ter uma planta saudável. Que legal, cara. Isso é muito interessante, né? Tá aí um podcast de muito valor pra gente, cara, entender que Por isso que às vezes o cara fala, não tá cultivando, né, bicho? Mas não é, você tá alimentando ela da maneira certa. Você tá cuidando. Uma pergunta, e sobre as podas? Pra podar, daí é uma das coisas que o pessoal tem mais medo. Nossa, mas se eu podar, minha planta vai morrer. Aonde que eu podo, o que que eu faço? Observa a natureza e como uma árvore se porta. Aqueles galhos, vou pegar um exemplo de uma árvore. Imagine uma árvore grande e que você está indo por baixo dela e você olha para cima. Se você pega e observa isso, você vai ver que começa a secar alguns galhos na base da planta. Começa a secar alguns galhos que estão na sombra da própria árvore. Então a árvore vai criando galho, vai ficando denso e ela começa a perder alguns galhos, a secar alguns galhos. Por que eu tô falando isso? Quando a gente vai cultivar uma frutífera, por exemplo, a gente precisa ir limpando a copa da árvore para que ela pegue sol em todos os galhos. Só vai dar flor e só vai dar fruta naquele galho, naquele local que tá pegando sol. Então, quando tu vai podar a frutífera, o ideal é você fazer uma limpeza e uma estruturação de poda em formato de taça. No lugar de você fazer uma bola assim de planta, você tira o miolo da frutífera e faz ela no formato de uma taça. Assim vai estar entrando sol em toda a área, em todos os galhos da frutífera. Tá, mas não fica muito bonito. Não fica muito bonito, mas fica muito produtivo. E todas as frutas que você come lá, que você compra no Hortifruti, no supermercado, na feirinha, normalmente tem podas específicas para as frutíferas. Por exemplo, videira. Eu aprendi com meu nono a podar videira, ainda quando eu era criança. E é uma coisa totalmente diferente. Tudo isso eu tenho aulas específicas dentro do meu curso ensinando sobre a poda dessas plantas. Por exemplo, eu vou falar uma mais simples. Manjericão e lavanda. Ela dá a flor. Se você não poda a flor do manjericão e a flor da lavanda, elas vão enfraquecendo. Então tu tem que podar retirando essa floração para o pé de manjericão e de lavanda seguir por vários anos seguidos produzindo cada vez mais e mais. Aí é muito interessante essa parte sobre a poda, né? Porque, não podei. Ontem o pai estava no sítio lá e o pai falando, olha aquele pezinho de laranja dessa alturinha, assim, cheio de florzinha. Mas era tão, tipo assim, nessa alturinha, assim, ó. E será que vai dar tudo aquilo lá de fruta? Essas são as árvores precoces produzidas através da enxertia. Ela pequenininha, quando você comprou, plantou, ela tem o potencial de produzir. Tem o potencial. Mas não significa que os ramos dela, os galhos dela, tá preparado para segurar tudo aquilo de fruta. Então, o que teria que fazer? Fazer uma poda no meio dela e selecionar alguns galhos, normalmente são 3 galhos que a gente seleciona, para estar distribuindo a energia da planta, ela tá fortalecendo esses galhos e aí sim ela segurar a fruta. O que acontece se eu não fazer nada e deixar lá? Ela vai segurar um monte de frutinha. Com o passar dos dias, com o passar dos meses, vai derrubar quase todas as frutas, vai segurar um pouco. E o que segurar corre o risco de quebrar os galhos finos, porque não foi feito a poda para tá tendo aquele galho mais limpo, aquele galho mais maduro para segurar a fruta.
Para isso que serve a poda, para a gente estruturar, para a gente distribuir energia. Mas como eu digo, é algo mais avançado, é algo que precisa mostrar mais o detalhe. Por isso que quando eu estou na aula, além de desenhar essa estrutura de planta, eu vou mostrando os procedimentos. No primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, cada ano, cada tempo da planta tem uma poda diferente que tu pode usar. Tem mais de 10 tipos de poda, uma diferente da outra, que você pode estar aplicando na tua frutífera, no teu pomar, no teu bonsai. Ô, Raí, como é que você entrou nesse ramo aí de ser professor de cultivo? Nossa, ótima pergunta. Durante a pandemia, eu fui obrigado a dar aula de forma remota. Eu não acreditava no digital, eu não acreditava nas aulas virtuais, até que na pandemia eu fui obrigado a dar aula para minha turma através de vídeo. E depois de alguns meses, eu percebi que a grande maioria delas que tinha colocado em prática estava colhendo os resultados. Nessa época eu estava trabalhando no Centro Social Marista de Itapejara do Oeste, uma obra social. E eu trabalhava na parte de agroecologia, de hortas urbanas. Então as crianças tinham como objetivo ter uma horta em vasos e em pequenos espaços, utilizando um pote de sorvete, uma vasilha, um vasinho. E quase todo mundo, todos os meus alunos, apenas por aulas virtuais, conseguiram colher os resultados. E isso virou uma chave na minha cabeça que é possível compartilhar e aprender através das aulas. E desde então, na virada de 2021, 2022, eu estou me focando 100% a produzir esse conteúdo e a gerar o resultado para os meus alunos. Hoje nós temos mais de 7.000 alunos espalhados por todo o mundo, todos os continentes, aonde ter uma pessoa que deseja cultivar e colher aquilo que ela sempre sonhou, pode estar contando comigo. Eu tô aqui para ajudar essas pessoas. Que legal, muito top. Ô, Raí, hoje você tem um parceiro junto contigo nessa caminhada aí de ensinar na internet? Como é que tá essa parceria aí? Eu sou professor, eu trabalho ensinando, fazendo a parte de produção de conteúdo, entrega e tudo mais, e eu tenho um sócio que cuida da parte mais estratégica, na parte de organização do projeto, porque sozinho não dá pra Sozinho gente não dá tocar. conta. Que legal. Depois a gente vai apresentar aí o Arthur, né, que tá junto na tua caminhada. Ô, Raí, e hoje você dá palestra pro pessoal? Você vai nas universidades falar sobre a sua profissão? Como se chama a sua profissão hoje? Cara, boa pergunta! Boa pergunta, né? Boa pergunta. Eu sou o professor do cultivo. Então eu tô aqui para ensinar a cultivar, compartilhar sobre o cultivo e gerar resultados. Aonde desejarem uma pessoa compartilhando e aprendendo, eu tô lá. Então eu já participei de workshops, de eventos, sempre com essa temática, o cultivo, hortas urbanas. Já fui para a universidade, a mesma universidade que me formou, eu tive o privilégio de estar palestrando para turmas sobre esse cultivo, sobre esse desenvolvimento. A workshop em mais de nos maiores gardens e floriculturas do Brasil, eu já estive participando, compartilhando, palestrando, ministrando workshop. Então, a internet abre todas essas portas. Eu fico muito feliz, até pelo seu convite de estar aqui na IO Marketing, estar participando desse podcast, compartilhando um pouquinho desse conhecimento de gerações. Fico muito feliz mesmo de Imagino. alcançar tanta gente. Pra nós é um prazer receber uma aula, né, cara? A gente fala assim, precisamos de uma mentoria, né? Vamos convidar pro podcast que a gente ganha uma mentoria, né? Ótimo. Tu falou a palavra mentoria. Muita gente me procura, não, mas eu quero uma mentoria. Eu sempre indico as pessoas a entrarem ali no meu perfil, conhecer através de um livro ou de um curso antes de pensar na possibilidade de uma mentoria.
Porque o básico é fundamental. Então, no curso, nos meus livros, você tem aquele básico, mas que funciona. Aquilo que gera resultado. Para uma mentoria, eu tenho que tirar dúvidas. Mas muitas vezes, você nem sabe qual a dúvida real que você tem. É a terra, é o adubo, é a poda, é a praga, é a doença? Então, a partir da base, a partir do conhecimento estruturado, você consegue ter um aprofundamento e fazer a pergunta certa na dificuldade que você tem. Que interessante, viu? Que top essa informação. Muito show. Raí, não sei se você tem mais alguma colocação, meu querido. O nosso bate-papo tá muito top. Gostaria de deixar alguma consideração aí? Para quem está começando hoje, comece aonde você está, com aquilo que você tem. A partir do momento que vai se desenvolvendo e você tem resultado, melhore mais ainda. O cultivo é um processo. Independente de quantas vezes você tenha tentado, dos resultados que você tenha tido ou das vezes que você tenha falhado, foque no objetivo da colheita. Aonde você quer? Onde que você quer estar daqui 1 ano, 5 anos, 10, 15, 25, 50 anos? A gente foi perdendo esse costume antigo de ver o nosso futuro, de imaginar a nossa casa dos nossos sonhos para viver muito no agora. E eu cultivo vocês, eu instigo vocês a estarem pensando, a estarem sonhando. E pensem nesse objetivo mais verde, com mais plantas, com mais colheitas. Aquilo que vocês desejam compartilhar com seus filhos e com seus netos. Aquela colheita do morango que eu tive prazer de fazer desde pequenininho e eu carrego até hoje. Eu quero estar possibilitando isso para o máximo de pessoas possíveis. Mais uma vez, agradeço ao Márcio, agradeço à equipe por estar participando aqui do podcast. Fico muito feliz com essa oportunidade de contar um pouquinho mais da minha história. Caralho, que top essa última pegada aí. Tocou no coração, aí. Essa aí foi... Essa aí foi muito top. Essa vai ser o primeiro corte, hein? Hein, Arthur? Que legal. Imagina, Raí, pra nós é um prazer ter você aqui no nosso ambiente, nosso podcast. Conteúdo riquíssimo. Até vou passar pra nona e pra mãe assistir, né, cara? Tem que assistir, cara. Né? A gente fala, não planta isso e aquilo, né, cara? Esse negócio de olho gordo, né? É verdades e mitos, né? Show de bola, Raí. Muito obrigado por você ter vindo, tá? É um prazer imenso pra nós e ficamos aqui pra ter um próximo podcast. Tamo junto, conta comigo. Então, show de bola, galera. Até a próxima podcast, até segunda-feira que vem. Valeu, valeu. Tchau, tchau.